Oi, pessoal. Na nossa aula de Cidadania Moral e Ética, a gente vai aprender hoje sobre o exercício físico e a alimentação na página 63, ok? E a gente vai fazer acompanhamento aqui dessa leitura, que diz assim: viver bem, alimentação e exercícios físicos. Quando falamos em saúde, também falamos de certos cuidados que devemos ter para preservá-lo. Primeiro, uma boa alimentação. É necessário ingerir alimentos saudáveis e menos ofensivos, dando preferência aos mais naturais e sem conservantes. Frutas, verduras, legumes e cereais são muito importantes para o bom funcionamento do nosso organismo e previnem muitas doenças. Segundo, um ambiente limpo também ajuda na conservação da saúde. Ter água tratada, esgoto coletado de maneira correta, lixo coletado e reciclado são serviços básicos a que, infelizmente, nem toda a população tem acesso. Por isso, algumas doenças ligadas à falta desse tipo de serviços estão afetando muita gente hoje em dia. Por último, para completar, a prática de exercícios ajuda na preservação e no tratamento de muitas doenças. Um corpo que está sempre em movimento fica mais forte e saudável, desde que os exercícios sejam praticados corretamente. Bom, pessoal, então aqui ele deu 3 pontos, né? Ter um ambiente limpo, ter uma alimentação boa e também fazer exercícios físicos. Então, quer dizer que dessas 3 opções, eu só faço uma, eu só como bem, né? Eu só me alimento bem. E aí, será que vai dar certo? Será que vai funcionar assim? Não. As coisas, pessoal, geralmente elas não são feitas sozinhas, né? Tudo precisa de um complemento, tá bom? Então, se eu me alimento direito, se eu tenho um ambiente limpo, no qual vai favorecer eu ter uma saúde boa e também pratico esporte, pratico alguma atividade física, aí sim, a minha saúde vai estar lá, ó, de 10, parabéns. Agora, se algum desses pontos eu falho, eu não me alimento direito, tem gente que não sabe exatamente como é se alimentar direito. Tem gente que acorda não sei que horas da manhã e aí, não vou tomar café não, porque já tá perto do almoço, eu vou só almoçar. Tá bom demais. Só, pessoal, que a nossa primeira alimentação é a base de todo o dia. Então, se você não se alimenta bem no café da manhã, os restantes das alimentações que vocês vão fazer praticamente não vai valer de nada, né? Então é levantar cedinho, aí você se alonga se possível, toma um café reforçado, e aí 9 horas da manhã merenda alguma coisa, almoça e assim você vai levando o restante do dia. Uma parte desse tempo do dia você vai separar para você colocar o seu corpo, né? Fazer um exercício, né? Então, você vai fazer um alongamento novamente. Isso ajuda até para vocês no crescimento, sabia? Se alongar. Todos os dias se alonguem, isso é bom. Então, vocês, além de fazer um alongamento, vocês vão estar também colaborando para uma boa saúde de vocês mesmos. Então, se alimentou direitinho, fez o seu exercício e manteve o seu local ali próximo à sua residência, ao seu prédio ou até mesmo dentro do seu quarto e sua casa, está ok, está tudo limpinho. Então, pessoal, vocês estão de parabéns com a saúde de vocês, tá? Página 64, vamos lá, que tem um exercício. Na página 65, um pequeno texto, mas é que faz parte de uma questão, tá bom? Na qual vocês vão ler também. E na página 66 vai ter o último exercício dessa página, tá? E desse conteúdo. Depois a gente vai entrar com o assunto de vacinas, mas agora não. Hoje a gente fica só com o exercício físico e alimentação, tá ok? Página 63 até a 66, ok? Então, pessoal, assim como o vídeo de ontem, a tia hoje vai colocar sequência, tá bom? Assim que terminar esse, vai ter uma outra matéria e assim até terminar as 3 matérias de hoje, ok? Continuando agora com a matéria de ciências. E a gente vai aprender na página 72 sobre doenças transmitidas pelo ar. Vamos lá. O ar, atualmente, principalmente o dos centros urbanos, apresenta-se muito poluído. Essa poluição provoca sérios danos à saúde, causando doenças respiratórias e também doenças causadas por micro-organismos. Esse tipo de contaminação pode acontecer quando uma pessoa infectada fala, tosse ou respira, liberando pequenas partículas infectadas no ar.
Vamos falar um pouco sobre algumas doenças que podem ser transmitidas pelo ar, como gripe, cachumba, sarampo, rubéola, varíola, tuberculose e meningite. Primeiramente aí, pessoal, vai vir a gripe, que a gripe é uma doença causada por um vírus transmitido pelo ar. É contagiosa e provoca distúrbios no aparelho respiratório. Seus sintomas são cansaço, febre e dores no corpo, na cabeça e na garganta. Ela pode ser prevenida com uma alimentação saudável, incluindo principalmente alimentos ricos em vitamina C, como laranja e acerola. Beber muita água e ter noites bem dormidas também é importante. A vacina contra a gripe reforça a imunidade e é indicada principalmente para os idosos, as gestantes e as crianças, ok? Então, pessoal, a gente falou um pouco aqui sobre a gripe, mas lembrando que tem várias outras, a gente ainda vai aprender algumas outras, né? E para vocês também estarem cientes, eu sei que aqui fala por bactérias também, mas também tem os vírus, né? Eles também são transmitidos pelo ar. Por isso é necessário, e principalmente nessa pandemia, a gente estar usando máscaras, né? Porque se Deus o livre, alguém estiver, e aí ela não vai passar para outra pessoa, porque ela está barrando aquilo ali com o uso da máscara. Caso contrário, ela vai estar transmitindo, e cada pessoa pode transmitir para mais 9, e assim vai surgindo vários casos, não é? Mas então, eu não estou falando exatamente só sobre o vírus, né? O corona, mas eu estou falando da importância de a gente saber que é transmitido pela fala, né? Tosse, espirro, então tudo isso a gente precisa ficar ligado. Não é só se você não está gripado, mas se você vai sair, qualquer outra pessoa pode estar e pode passar para você, tá? Vamos aqui, ó. A poliomielite, conhecida como paralisia infantil, é uma doença causada por um vírus que pode deixar a pessoa com alguma deficiência física. Grandes campanhas de vacinação foram feitas no Brasil e essa doença praticamente não existe mais. Há um tempo atrás, essa doença poliomielite foi erradicada do Brasil. Ela foi tirada do Brasil. Mas como assim, tia? Todo mundo deixou de falar dela? Não exatamente, né? Mas o que acontece? Devido às vacinas, devido às campanhas, né, de vacinação do governo, juntamente também com algumas redes públicas, né? Rede particular, me desculpem. Então, todo mundo que estava nascendo, estavam tomando suas medicações direitinho, a vacinação, então sumiu. Ela passou um tempo sem existir. Mas, pessoal, não foi tão fácil assim. Ela voltou. Então, principalmente os menores, né? Quando nascem, tem uma certa idade, eles vão ter que tomar essa vacina. E se caso alguém não tomou, aí ficou de fora e desprevenido, né? Porque é uma doença que, de certa forma, eu não vou dizer só pra vocês, vai matar, mas vai deixar sequelas, como aqui fala, com alguma deficiência física. A criança pode ficar sem algum movimento da parte do corpo. Então, isso é uma coisa ruim, né? Continuando, página 73 vai falar sobre a rubéola. Vamos lá? A rubéola é uma doença infectocontagiosa e seus sintomas podem ser confundidos com os de outras doenças, pois podem provocar febre, dor nas articulações e manchas avermelhadas na pele. A vacina a ser tomada na prevenção é a tríplice viral. Gestantes devem ter muito cuidado para não pegar a rubéola, pois ele pode ser transmitido ao feto e causar complicações a ele. O feto é o bebê, tá, pessoal? É a criança que está dentro do ventre da mãe. Varicela ou catapora. Essa daqui você já deve ter ouvido mais fácil, né? Varicela ou catapora é uma doença infecciosa causada por vírus varicela zoster. É atualmente contagiosa e os sintomas são febres, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça, cansaço. Depois de aproximadamente 2 dias, aparecem na pele manchas avermelhadas que se transformam em bolhas cheias de líquido que secarão e provocarão muita coceira. Não coçar as feridas evita a infecção e as cicatrizes, né? Essa catapora que eu já tive é horrível, né? Nasce na cabeça, no corpo inteiro, até mesmo dentro da boca. Então, muito cuidado, né? Porque ela pega pelo ar. Cachumba. Cachumba, também chamada de papeira ou paratite, é uma doença causada por um vírus e provoca infecção das glândulas salivares.
Essas glândulas ficam inchadas e podem causar dores nos músculos e na cabeça ao mastigar ou engolir, e também fraqueza, febre e calafrios. A pessoa infectada deve ficar em repouso, sem fazer esforço físico, e se a cachumba não for bem curada, pode causar esterilidade. Essa esterilidade, pessoal, no caso, é deixar de ter filhos, né? Seja um homem ou até mesmo seja mulher. Particularmente isso é gerado nos homens, né? Os homens em si têm que ter um cuidado a mais, né? A mulher, lembrando, ela é uma caixa reprodutora onde vai necessitar de que tenha um companheiro para que possa gerar essa criança. Isso mais lá na frente, quando vocês forem maiores, vocês vão passar a entender como é esse ciclo, faz parte da nossa vida, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que, meninos, fiquem ligados, né? Principalmente os meninos. Então, tenham cuidado com a cachumba. Se Deus o livre, essa doença pegar em algum de vocês, eu espero que não, né? Espero que nunca aconteça. Mas se prevenir é um método melhor. Se caso contrair a doença, fazer o tratamento direitinho para que ela não volte, tá bom? Para prevenir essa grave doença, é necessário tomar vacina chamada tríplice viral. Então vamos lá. Quem não tomou, se ainda estiver faltando, né? Se o governo estiver oferecendo, vamos lá tomar, pessoal. Continuando, tuberculose é uma doença silenciosa muito perigosa. Ela pode atingir todos os órgãos do corpo, especialmente os pulmões. Os sintomas da tuberculose são tosse seca prolongada por mais de 3 semanas, febre, suor noturno, dor no tórax, falta de apetite, falta de disposição e perda de peso. É lenta, né, e progressiva. A vacina BCG, tomada nos primeiros 30 dias de vida, protege contra formas mais graves da doença. A tuberculose tem cura, se o paciente tomar corretamente a medicação indicada, tiver uma alimentação saudável e não parar o tratamento, mesmo que os sintomas desapareçam. Tem também, pessoal, o sarampo. É uma doença viral infecto-contagiosa que causa febre, mal-estar, coriza, falta de apetite e manchas na pele. A pessoa com sarampo precisa ter repouso e se alimentar bem, além de tomar muito líquido. A vacina contra o sarampo é a tríplice viral. Temos também a meningite. A meningite é uma doença provocada pela inflamação nas meninges, que são a membrana que envolve o céfalo e a medula espinhal, e podem ser causadas por vírus ou bactérias. Na forma viral, é mais leve e seus sintomas são semelhantes ao da gripe ou do resfriado. Contudo, na forma bacteriana, é altamente contagiosa e muito perigosa. Os sintomas são febre alta, fortes dores na cabeça, vômitos, rigidez no pescoço, moleza, irritação, fraqueza e manchas avermelhadas na pele. A forma mais grave da meningite é a meningocócica, que pode deixar sequelas, como paralisia cerebral e surdez. O diagnóstico tardio pode levar a pessoa à morte. Essa doença, pessoal, é uma doença muito grave. Um colega meu, ele chegou a ser infectado, né, por essa doença da meningite, e aí acredita ele que era só uma coisa mais simples, e aí não procurou ajuda médica tão rápido, e ficou agravando, né, o caso dele. Então, para isso, ele teve que ser internado no hospital imediatamente, e quando ele foi internado, os médicos já chegaram a desenganar ele. Ele falou, olha só, ele não vai sair do hospital com vida, certo? Isso daqui já é certo, a família já converse com os parentes, porque vai ser assim. Mas graças a Deus o Riquelme tá bem, né? Um jovem, trabalha. Então, assim, foi bem difícil. Então, qualquer sintomas desse, pessoal, pode ser uma doença mais suave, né? Mas também pode ser uma doença mais grave. Sentiu uma febre? Mãe, tô com febre, vamos ficar aqui observando. Mãe, eu tô com uma dor no pescoço. Seja lá o que for, pessoal. É preciso tomar muito cuidado, tá bom? Não é para assustar vocês, e sim para vocês se prevenir, né? Página 75, vamos lá fazer essa atividade. Página 76 e também a 77, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essas doenças. Eu sei que os nomes não são tão simples assim, mas aí, se vocês não entenderam, lê de novo, procura no YouTube, dá uma olhadinha como é, tá bom? Vocês vão aprender mais fácil, tá certo? Então, agora a tia vai colocar a aula de matemática, ok? E agora, pessoal, matemática, né, na página 120,
Vamos aprender sobre retas. Uma reta é formada por um conjunto infinito de pontos que seguem o mesmo sentido. A reta é ilimitada, ou seja, ela não tem pontos determinando o início e o fim. Podem observar. Essa é uma reta. Tipos de reta. As retas podem ser paralelas. São retas que seguem, né, lado a lado, e mesmo quando prolongados, não se encontram. Elas não possuem um ponto em comum. Olha só. Elas estão no mesmo sentido, certo? Podem ser uma, duas, três, quantas forem, mas elas estão no mesmo sentido e elas não se cruzam, tá bom? Concorrentes. São retas que possuem direções diferentes e, quando prolongadas, encontram-se em um ponto. Vamos ver aqui. Tem essa reta, que é a R, e tem essa reta, que é a S. Observem, pessoal, que a S está cortando a R, ou a R está cortando a S. E elas vão se encontrar em um ponto. Onde seria esse ponto? Bem aqui, ó. Elas se uniram, não foi? Pronto. Agora aqui tem a reversas, né? São retas que não estão em um mesmo plano. Olha só. Temos aqui algumas retas. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. E por trás, ó, tem a sexta. Então, esses são os tipos de retas reversas, né? No caso, temos as paralelas, não se cruzam. Concorrentes, se cruzam. E as reversas, elas não é que são somente se cruzam ou não se cruzam, mas elas vão estar ligadas uma às outras, não é? Terminou uma, começa a outra, é assim que funciona isso, tá bom? E aí, pessoal, vai vir aqui na página 121, a página para vocês fazerem esse exercício, a 122 e 123 também. Lembrando que, até a 124, tá? Lembrando que esse exercício, né, tem mais páginas para fazer do que a própria explicação. Mas a explicação é basicamente isso, sobre retas. Vou reforçar para quem não entendeu. Então, vamos lá. As retas são encontradas, a gente vai encontrar 3 tipos. Paralelas, elas não vão se cruzar, tá, pessoal? Podem ser 10 retas. Nenhuma delas vão se cruzar. E aí, se vier as concorrentes, elas vão se cruzar, tá bom? Pode ter 1, 2, 3, 4, seja lá quantas forem, elas vão se cruzar em algum ponto. Seja, vamos supor que tenha uma bem aqui, tem uma passando bem no meio, tá? E vai ter também as reversas. As reversas não quer dizer que elas vão exatamente se cruzar, mas elas vão terminar uma e começar a outra. Olha só esse desenho. Começou uma, terminou aqui, né? Aí vai vir outra e vai terminar bem aqui. Outra vai seguir até esse lado, outra aqui e outra lá por dentro. Então, é assim que se faz esse tipo de reta. O dever foi bem curto, né? A explicação foi bem curta, mas vocês conseguem fazer, tá bom? Esse exercício. Lembrando para vocês também que a gente vai encontrar sobre retas vertical, horizontal, tá bom? E inclinada. Quando eu falo vertical, ela está nesse sentido. Vertical, ela está em pé, tá bom? E aí, quando falar em vertical, você vai lembrar em pé. Quando você está de pé, você fica aqui em sentido, né? Seu pé está num canto, sua cabeça está no mesmo sentido, só que para cima. Então, você vai lembrar da forma que você fica. Em pé é uma reta, é uma coisa que está para cima. E aí, se vier a horizontal, quando a gente fala em horizonte, a gente lembra daquele plano. Vamos supor, aqui é a linha do sol e o sol está bem aqui. Então, o horizonte é quando eu olho para a minha frente. Quando eu olho para ver, quando eu vou visualizar o sol, né? Quando ele está se pondo, eu vou olhar ele com a cabeça torta ou vou colocar minha cabeça bem reta e vou ver ele na minha frente deitado? Então, quando você lembrar de horizontal, você vai lembrar de horizonte. Horizonte é quando você olha para a sua frente e vê ele deitado, tá bom? Inclinado, pessoal, é dessa forma aqui, ó, inclinado. Ele não está reto, ele está um pouco torto, né? Então, vamos lá. Vertical, lembre-se que você está em pé, ou seja, você está reto. E aí, se você... para cima, tá? Se você lembrar de horizontal, você lembra da linha do horizonte e ela está deitada. Digamos que dessa forma. E aí, a inclinada, ela está um pouco torta, né? Para qualquer lado. Pode ser para esse lado ou pode ser para esse outro lado, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre reta. É bem fácil, né? Vocês vão precisar mesmo se atentar a essas 3 partes. E aí, atividade concluída, vocês mandam a foto para mim para eu poder já ir anotando quem fez e quem não fez, tá ok? Até mais!